Abençoe-nos, Jesus, o divino amigo e amigo incondicional de nossas almas. Quando abordamos o tema doutrina espírita, muitos, eu já vi isso em casas espíritas, questionam: a doutrina espírita é uma religião ou não? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o que é religião. Religião, na etimologia da palavra, vem de um verbo em latim que significa religare. O verbo religare, que é o nosso religar, significa ligar novamente. Algo que estava ligado antes e agora não está mais. Você só pode religar nessa circunstância. Algo que estava ligado e agora não está mais. Quando fomos criados pela divindade simples e ignorantes, estávamos ligados à divindade. Mas, a partir da nossa evolução, a partir da conquista do livre-arbítrio, onde nos tornamos herdeiros de nós mesmos, tivemos a liberdade de fazer as nossas escolhas. É o livre-arbítrio. Daí eu pude decidir sobre o rumo da minha vida. Ao tomar essa decisão, muitos de nós, equivocadamente, adentramos por caminhos que nos levaram a nos afastar de Deus. Daí vêm as doutrinas religiosas em geral, com a proposta de nos religar à divindade. Desse contexto, a doutrina espírita, sem dúvida alguma, é uma religião, que o propósito essencial dela é nos unir a Deus. Mas há outro argumento contrário a isso. Há uma obra muito interessante chamada A História do Espiritismo. O título original em inglês é A História do Espiritualismo. Foi escrita esta obra por Arthur Conan Doyle, um escritor famoso, autor daquele personagem que quase todos nós conhecemos, Sherlock Holmes. Foi criado por Arthur Conan Doyle. Ele escreveu essa obra, ele se converteu à doutrina espírita e escreveu esta obra, A História do Espiritualismo. Na tradução para o português ficou A História do Espiritismo, mas ele aborda espiritualismo de uma maneira mais abrangente. O tradutor desta obra para o português, Júlio Abreu Filho, ele começa no prefácio, ele faz um prefácio da edição em português, em língua portuguesa, ele diz: chamaram a doutrina espírita de religião, quando na verdade lhe falta os elementos fundamentais de uma religião, qual seja um conjunto de dogmas, um conjunto de ritos e uma hierarquia sacerdotal. O que isso quer dizer? Um conjunto de dogmas. Dogma é um princípio fundamental, indiscutível de uma doutrina. Vamos pegar, por exemplo, alguns ramos do cristianismo. O catolicismo, por exemplo, tem alguns dogmas. Um deles é o dogma da Santíssima Trindade. Pai e Filho e Espírito Santo são três facetas da mesma entidade, da mesma divindade. E funda-se o catolicismo na identidade substancial entre Deus e Jesus por algumas
passagens do Evangelho. Há um trecho em que Jesus diz: o Pai e eu somos um. Exatamente esse trecho foi utilizado para dizer que Jesus é a própria divindade, é a própria divindade que nasceu entre nós. Se fosse essa a única referência direta que Jesus houvesse feito da divindade, seria até uma possível dedução lógica. Mas há outras passagens que mostram que, em verdade, não é isso. Porque quando Jesus diz, o Pai e eu somos um, poderia dizer que ele é a própria divindade, ou então que ele segue fielmente a divindade. Tudo que eu faço porque assim quer a divindade. O Pai e eu somos um porque eu sou um representante da divindade. Eu sou o divulgador das leis da divindade. Caberia esse ensinamento, essas duas interpretações. Então vamos ver outros trechos do Evangelho para dirimir qual dessas duas interpretações é a mais correta. Há uma outra passagem em que Jesus diz: o Pai trabalha desde todo o sempre, e eu trabalho também. Já mostra uma diferença entre ele, uma distinção entre ele e a divindade. Também há uma outra passagem que o jovem chega até Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus responde: bom, por que me chamas de bom? Bom somente Deus o é. Mestre, este o sou. Mostrando bem a diferença entre ele e a divindade. Há uma outra passagem ainda, quando Jesus anuncia aos discípulos que em breve partiria e que vou para junto de meu Pai que estás nos céus. Inequívoca a distinção entre Jesus e a divindade. E diz mais: eu rogarei ao Pai para que vos mande um Consolador, para que fique eternamente convosco. Mostrando bem a distinção entre Jesus e a divindade. Mas aquele trecho do Evangelho, o Pai e eu somos um, foi utilizado para justificar um dogma, a identidade substancial entre Jesus e Deus. Dogma é um princípio que não pode ser discutido. Ele pode até ser discutido no sentido de você querer aprender, você entender aquele dogma. Nunca de questionar se aquele dogma é verdadeiro ou não. A doutrina espírita não tem dogma algum. Se para você religião é ter dogma, a doutrina espírita não tem dogma, não seria religião. Tudo na doutrina espírita é questionável. E Kardec vai além ao dizer: se você estiver diante de 100 afirmativas e souber que 99 são verdadeiras e uma falsa, mas você não consegue distinguir daquelas 100 afirmativas qual é a falsa, é preferível rejeitar as 100 para não aceitar uma mentira, do que aceitar uma mentira em meio a 100 afirmativas. Ou seja, questione sempre. A espiritualidade superior jamais se importa em ser questionada, pelo contrário, estimula. Emmanuel, o nobre mentor de Chico Xavier, disse a ele certa feita que tudo o que ele dissesse a Chico comparasse com o que Kardec havia dito. E que se algo que ele, Emmanuel, dissesse estava em desacordo com Kardec, que ele não tivesse
receio em rejeitar o que ele, Emmanuel, dissera e ficasse com Kardec. A doutrina espírita não tem, pois, dogma algum, hierarquia sacerdotal. A doutrina espírita não tem hierarquia alguma. Você tem nas casas espíritas um corpo dirigente, você tem lá um diretor-geral, um presidente, e tem a diretoria, mas essas são posições administrativas. Do ponto de vista doutrinário, somos todos absolutamente iguais. O cristianismo primitivo era assim. Foi exatamente por isso que Jesus aceitou ser batizado. Jesus foi batizado, mas ele nunca batizou ninguém. Porque para falar nas sinagogas, para o povo hebreu, eles tinham um único templo, o grande templo da cidade santa de Jerusalém. Todas as demais casas religiosas do povo hebreu eram sinagogas, que eram templos menores. E na sua dinâmica de trabalho nas sinagogas, as pessoas podiam falar, como é na casa espírita. As pessoas podiam falar desde que fossem batizadas. Por isso Jesus aceitou ser batizado para poder falar, cumprir uma exigência da autoridade hebraica para falar nas sinagogas. Não há hierarquia sacerdotal na doutrina espírita. E ritos, nós não temos rituais de qualquer espécie. Então, se você entende que religião é esse aspecto, a doutrina espírita não se enquadra nele. Certa feita, Mohandas Karamchand Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, Mahatma significa grande alma, hindu que conseguiu, com a sua ideologia da não violência, levar a África do Sul à libertação do jugo inglês e, posteriormente, a Índia à libertação do jugo inglês. Ele disse que a sua visão humanística foi muito fortemente influenciada por um pastor hindu, porque na Índia vivia em litígio as duas grandes tendências religiosas, os hindus, a maioria, e os muçulmanos. Um não aceitava o outro, principalmente o muçulmano não aceitava o hindu, estavam permanentemente em litígio. Mas Gandhi disse que havia um pastor que o influenciara muito em sua fase de juventude, da infância e da juventude. Esse pastor hindu, nos cultos, recitava cânticos hindus e muçulmanos indistintamente, desde que contivessem um culto à divindade e a promoção da dignificação da doutrina espírita. Desculpe-me, e a promoção da dignificação da criatura humana. Logo, culto à divindade e promoção da criatura humana, da dignificação da criatura humana, é a característica essencial da religião. Nesse contexto, sem a menor sombra de dúvida, a doutrina espírita é uma religião. Há uma passagem belíssima que está contida nos relatos no mundo espiritual, porque os relatos para nós acerca da passagem de Jesus entre nós e de outros acontecimentos, elas estão registradas com muito mais profusão no plano espiritual do que no nosso mundo. Porque à época de Jesus não havia historiadores. E o ensinamento de Jesus chegou a nós através dos discípulos, onde posteriormente só 4 desses relatos foram admitidos à conta de autênticos, os evangelhos.
de Mateus, Marcos, Lucas e João. No mundo espiritual, há relatos muito mais intensos. Contam as tradições espirituais que na madrugada do dia 1º de janeiro de 1800, ao se apagarem as luzes do século XVIII, foi reunida na psicosfera próxima da Terra uma imensa assembleia para traçar os destinos da humanidade. Aquela reunião havia sido programada desde há mais de 300 anos e deveria traçar um roteiro para os séculos XIX e XX, preparando o advento de uma era nova, de paz e de desenvolvimento para a Terra. Os narradores deste evento, e esse evento, essa narração do que aconteceu nesse evento chegou a nós através do doutor Bezerra de Menezes, pela psicografia de Edivaldo Franco. Os narradores deste evento asseveram que naquele momento especial faziam-se presentes delegações de espíritos que habitaram as mais diferentes nações da Terra em todas as épocas da humanidade. Lá estavam presentes entidades venerandas que precederam a história dos tempos contemporâneos: Krishna, Laodiceu, Confúcio, Hermes Trismegisto, como também aqueles que na área ocidental estabeleceram as bases do pensamento filosófico: Sócrates, Platão, Aristóteles, Tucídides, como também aqueles que iniciaram os primeiros estudos acerca da realidade da matéria, que posteriormente resultaria no desenvolvimento de ciências como a física, a química e outras. Leucipo, Lucrécio, Demócrito e outros mais. Até aquelas entidades venerandas e respeitáveis que antecederam o momento grandioso da chegada de Jesus. Salúcio, Tito Livio, Otávio, Mecenas, Ovídio e outros mais. Também, após a partida de Jesus, aqueles espíritos, entidades que entre nós promoveram a revolução do pensamento cristão entre os séculos 2,5 e 4, estabelecendo a ideologia do cristianismo à luz do platonismo: Agostinho, Tertuliano, Orígenes, Próculos, como também aquelas entidades que acenderam as luzes da fé em plena noite medieval. Até um pouco mais adiante, as entidades que promoveram uma renovação do pensamento através da literatura, das artes, dentre eles Dante Alighieri, um nobre poeta italiano que escreveu uma obra memorável, uma das 5 maiores obras da literatura mundial, a Divina Comédia. Lá ele fala do mundo espiritual, fala do inferno. Dizem os espíritos que em desdobramento por ocasião do sono, ele foi, Dante Alighieri, levado a regiões umbralinas de intenso sofrimento para lá relatar o que acontecia e se referiu a essas regiões como um inferno. Por isso, há quadros belíssimos intitulados O Inferno de Dante. Também aquele momento caracterizado por espíritos que promoveram o alargamento dos horizontes do planeta com as conquistas náuticas, com as conquistas da cultura, com as conquistas da arte. Dentre eles, Miguel Ângelo, Botticello, Cabral, Colombo, Henrique de Sagres e outros mais.
até aqueles que promoveram uma renovação através da Renascença, estabelecendo novos paradigmas, novas formas de desenvolvimento da intelectualidade para a humanidade, até chegarmos aos grandes pensadores dos séculos 17 e 18, dentre eles, aqueles que promoveram uma profunda renovação do pensamento na conceituação filosófica de Estado. Antes, dizia-se, e os monarcas assim faziam coro, que o poder do soberano vinha da divindade. Logo, o soberano era um representante da divindade. O rei, o imperador, era um representante da divindade na terra. Consequentemente, ele estava acima das leis, dando origem a processos de absolutismo, de abuso extraordinários. Esses pensadores estabeleceram que o Estado, como ele hoje o conhecemos, era uma criação humana e não de origem divina. Exatamente desse pensamento filosófico, é esse pensamento filosófico que explica e que originou um princípio que está presente em praticamente todas as constituições do Ocidente. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Veio desses pensadores. Entre esses grandes pensadores nós temos Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Thomas Locke, John Locke, Thomas Hobbes, Immanuel Kant e muitos outros. Todos eles ali estavam, naquele momento grandioso, representando a cultura, a sabedoria, a arte da humanidade. Era uma assembleia extraordinária, a noite magnífica, esplendorosa de estrelas, quando o firmamento parece cindir, e entidades respeitáveis descem em direção àquele cenáculo abençoado, tendo à frente a personalidade de Júlio César, o conquistador da África, aquele que transformou o mundo num departamento do Império Romano. Mas, dizem assim os narradores, a mente de Júlio César está alterada. Ele atrás, apresentando um certo torpor, ostenta na cabeça a coroa de mirtros e o manto de púrpura, que um dia fora utilizado por Carlos Magno, quando foi coroado pelo Papa, governador da Europa. Logo após Júlio César, vem a figura luminífera de Johann Hus, João Pato Ganso, que traz, diferentemente de César, o semblante iluminado pelas perspectivas de uma grande conquista. Essas entidades chegam, descem até o cenáculo e, em meio a uma vibração extraordinariamente elevada e otimista, pensando no futuro do planeta, faz-se um silêncio espectral e todos se voltam para uma região do espaço, de onde vem uma voz que diz, grandiosa e suavemente: César, deleguei-te a tarefa de preparar a terra para o cristianismo. Convidei-te a abrir os horizontes de Roma para a minha chegada. Estabeleci as diretrizes dos grandes conquistadores para que o sói de Roma, os costumes de Roma, se espalhassem por sobre toda a terra, desde a hora de Alexandre Magno, que preparou o Mediterrâneo através da língua grega, e tu preparaste a terra através do latim. Entretanto, malograste dolorosamente.
mergulhaste no prazer sangue sedento da destruição, e o punhal de Brutus arrebatou-te o corpo quando te dirigias ao Senado em busca de mais poder e mais prepotência. Hoje eu te coloquei na indumentária de Napoleão Bonaparte, para que reúnas os estados europeus sob o estandarte da paz, para a chegada do enviado, do meu enviado, o mensageiro da terceira revelação, o sentimento que eu tenho embutido nos corações dos homens, mas que os sentimentos vis entorpeceram, erigindo as demonstrações, as manifestações da teocracia, do absolutismo, da desídia, do abuso. Eu sei que o mergulho na carne envolve a mente em sombras, mas a ti compete preparar a terra para que o meu mensageiro, o mensageiro da terceira revelação, traga a doutrina que vos fará relembrar tudo aquilo que eu disse e que desenvolverá em vossos corações o amor. Ele se fará acompanhar de outros mensageiros de minha confiança, que ajudará a estabelecer na terra aberturas nesta doutrina para a investigação da ciência, para a investigação das artes, para a investigação da literatura, mas será, sobretudo, a religião que tem por base a caridade, a religião do amor. E prossegue essa voz extraordinária, falando acerca da missão. Nesse momento, João Hus, que fora queimado na Inquisição no século XV, no início do século XV, 1400 e pouco, levanta-se e curva-se reverente diante de Júlio César, agora na personalidade de Napoleão Bonaparte. A voz transcendental continua falando por algum tempo, envolvendo a todos numa vibração interior de paz, de júbilo, de conquista pelo advento da Era Nova. Terminado aquela assembleia, seres angélicos se aproximam de Júlio César e de Johann Hus, e a assembleia toda se levanta e pétalas de rosas caem, vindas também de uma região ignota do espaço, caem sobre aquela assembleia, aquela imensa assembleia, e ao cair, tocar no perispírito daqueles espíritos de grande hierarquia espiritual, penetra na acústica das almas, penetra no interior do perispírito e cria uma sensação de paz e de plenitude raramente experimentada por espíritos que ainda estão a meio caminho rumo aos padrões superiores de conduta na vida. Termina a assembleia. No dia 2 de dezembro de 1804, 4 anos, quase 5 anos depois, Napoleão Bonaparte é coroado imperador dos franceses em Notre-Dame. 2 meses antes, no dia 3 de outubro de 1804, nasce na cidade de Lyon, na França, uma criança, um menino que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que a humanidade conhecerá a partir de 1857, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Exatamente por essa época, uma grande profusão de espíritos profundamente inteligentes e amorosos nasceram
ali na região. Boa parte deles na França, mas em outros países também, na Itália, principalmente na Itália também, alguns na Rússia. Dentre eles, nós temos Gabriel Delane, Alexander Aksakov, na Rússia, Eusápia Paladino, uma criança, uma jovem adolescente, portadora de uma mediunidade extraordinária, Daniel Douglas Home, Leon Denis, César Lombroso e muitos outros que coadjuvaram Allan Kardec na sua missão extraordinária de trazer a terceira revelação, que traz por essência o amor, a caridade. Por isso está lá no livro dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Não há como nós conseguirmos adentrar no nosso padrão evolutivo superior sem que a caridade, que é uma expressão do amor, esteja presente em nossos corações. E é exatamente isso que a doutrina nos conclama: amar ao próximo como a nós mesmos. Os ensinamentos de Jesus, mas que foram entorpecidos pela teocracia através dos séculos. É o cristianismo redivivo, é a religião do amor. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande dentro desse processo. Por quê? Porque a quem mais for dado, mais será pedido. Nós estamos diuturnamente tendo acesso a informações acerca da realidade espiritual, acerca da vida no mundo espiritual, das consequências futuras do que acontece na nossa vida presente, como isso vai repercutir no futuro, de tal forma que hoje temos mais condições de compreender, comparativamente com outras doutrinas religiosas, as consequências presentes e futuras de nossos atos. O que diremos quando chegarmos do lado de lá? Você não sabia que isso era errado? Você não sabia que deveria fazer o bem e não o fez? Não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. É isso que a doutrina espírita nos ensina a todos os dias. Em bom humor, numa reunião mediúnica, certa feita, isso Divaldo Franco contando, porque ocorreu lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, criado por ele, seu irmão e seu primo, desculpe-me. Ele diz que naquela reunião, naquele dia, uma senhora que participava da reunião mediúnica, ela disse: eu fico muito feliz por participar de uma reunião mediúnica, porque aqui a gente está ajudando os mortos, porque aqui eu fico muito feliz podendo ajudar, e ajudar os mortos, então, é muito bom, e falou mais umas 3 vezes mortos. Terminada a primeira parte, que é essa parte de estudo, um tema evangélico, para harmonizar os pensamentos, preparando para a segunda parte, que é a do intercâmbio mediúnico. Na segunda parte, manifestou-se um espírito e disse à pessoa que estava conversando com ele: diga à sua amiga, mortos são vocês, estão enterrados nesse túmulo que é um corpo. Eu não fico me arrastando para lá e para cá como vocês encarnados. Eu vou aonde eu quero, numa velocidade que vocês sequer são capazes de imaginar. Mortos são vocês, nós estamos vivos. Segundo, vocês nos ajudarem, nós é que estamos aqui dizendo para vocês os erros que nós cometemos
e o quanto isso está pesando para nós do lado de cá, para que vocês, enquanto estão aí, tenham chance de mudar e chegar do lado de cá em condições melhores do que nós chegamos. É uma maneira de ver a coisa. Mas nós temos essa vantagem na doutrina espírita. Ela nos mostra, através da mediunidade, as relações do lado de lá, como elas acontecem e o que é que devemos esperar do lado de lá, consoante a nossa prática no dia a dia. Somos invariavelmente herdeiros de nós mesmos. E mais cedo ou mais tarde, haveremos de nos confrontar com a nossa própria consciência. A nossa consciência é o referencial que a divindade colocou para nos mostrar a nossa trajetória diante da vida, se estamos indo para um caminho bom ou se não estamos indo para um caminho bom. Ainda sobre a doutrina espírita, há um aspecto fundamental. Ela nasceu na França, porque Napoleão Bonaparte conseguiu dar um protagonismo tão extraordinário à França, porque à época as duas principais nações da Europa eram a França e a Inglaterra, o Reino Unido, e sempre viveram em litígios, mas eram as duas maiores. Napoleão Bonaparte conseguiu dar tal dinamismo à França que ela virou a superpotência da época. Era a nação mais importante à época, no século XIX, 1820 até 1900 e pouco, por mais de 100 anos, a superpotência intelectual e cultural do planeta era a França. A França tinha tal importância cultural que dizia-se era preferível ser conhecido na França, em Paris, e ignorado no resto do mundo, do que ser conhecido no resto do mundo e ignorado em Paris. Para uma doutrina qualquer, um pensamento filosófico, conseguir ser aceito pelos outros países, tinha que nascer na França. Por isso a doutrina espírita nasceu lá. Só que a França, lamentavelmente, tinha compromissos e tem compromissos kármicos muito dolorosos. Hoje todos nós temos a Revolução Francesa como o ideal libertário da humanidade. Aqueles princípios que foram fortemente citados na Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, era o princípio e é hoje o princípio exaltado em todas as partes do mundo. Mas o que se seguiu à Revolução Francesa foi o oposto do que foi pregado para a Revolução Francesa. Perseguições imensas aconteceram, muito ódio, muita matança na França, de tal forma que a França não tinha mais autoridade moral, espiritual, para ser o condutor da doutrina espírita. Precisava nascer lá. Daí, Jesus, ouvindo as entidades superiores, que são os representantes no mundo espiritual das nações da Terra, decidiu deslocar para o Brasil a doutrina espírita. É por isso que, ao mesmo tempo que começaram a nascer lá na França essas entidades para poder ajudar no trabalho de codificação feito por Allan Kardec, começaram a nascer aqui no Brasil também. Nasceram aqui no Brasil o doutor Bezerra de Menezes, que nasceu em 1831. Ele nasceu 27 anos depois de Allan Kardec.
e Dr. Bezerra de Menezes foi o grande artífice do movimento espírita no Brasil. Nós tivemos aqui também Bittencourt Sampaio, espírita extraordinário. Nós tivemos também Viana de Carvalho e Chico Xavier. Aqui em Minas Gerais, Eurípides Barçanufo também. São praticantes, trabalhadores da doutrina espírita, de elevado coturno, que deram à doutrina espírita essa dimensão extraordinária que ela tem hoje. Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, são todos trabalhadores da doutrina que fizeram com que em nosso país ela atingisse essa pujança, esse dinamismo. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre essas coisas, da missão da Terra, da missão do Brasil na Terra. Mas essa missão, longe de nos envaidecer, incute responsabilidade a cada um de nós. Porque se não vai acontecer conosco o que aconteceu com o povo hebreu. Quando lá na antiguidade hebraica dizia-se que um dia a posteridade de Abraão reinará por sobre toda a terra, eles acreditavam que era um reinado físico, de subjugados, porque eles foram subjugados pelo Egito, depois foram subjugados pelos babilônios, e agora estavam subjugados pelos romanos. De subjugados, eles seriam subjugadores dos outros. Eles, de dominados, passariam a ser dominadores. Eles não entendiam que a missão deles era levar o Deus único, porque era o único povo monoteísta à época, todos os demais eram politeístas. Os sacerdotes de elevada condição, os chamados iniciados, sabiam do Deus único, mas eles entendiam que as massas não estavam preparadas para essa noção de Deus único. Por isso, eles, para cada fenômeno extraordinário da natureza, associavam a uma determinada divindade, mas eles sabiam que era o Deus único. O único povo que, de fato, como povo, tinha a percepção do Deus único era o povo hebreu. Tinha essa missão de levar para os demais povos essa percepção, essa concepção, mas eles não souberam ser dignos da missão que tiveram. E nós vamos ser dignos disso? Em primeiro lugar, a nossa responsabilidade maior é com nós mesmos. A nossa principal responsabilidade de educação é para com nós mesmos. Eduque-se. Aliás, saiba que nós somos 100% responsáveis por aquilo que nos acontece. E eu gosto de falar isso. Se você não quer crescer na vida, eu tenho uma regra infalível. É só responsabilizar os outros pelo que te acontece. Você não quer crescer na vida? Coloque a culpa nos outros. Eu não consigo um bom emprego porque o governo é ruim, porque ele prejudicou a economia. Prejudicou, sim, a economia. Pode ser que ele prejudique a economia, mas e você? O que está fazendo da sua parte? Como certa feita eu vi uma pessoa numa lanchonete, ele foi comprar um pão de queijo, passou um pivetinho e disse: moço, me dá uma coisa para comer. Aí ele começou a falar: está vendo, os deputados votaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles estão lá, não acontece nada, só votam as leis, e falou mal dos deputados, falou mal de senador, falou mal de presidente, falou mal de governador, falou mal de tudo,
mas foi incapaz de dar um pedaço do pão de queijo dele para a criança. Responsabilize os outros, você não vai crescer na vida. Mas se você assume que você é o herdeiro de si mesmo, e você é o piloto da sua vida, aí então você vai começar a crescer. É difícil? É. Então, esforce-se. Evolução é programa de eternidade. Ninguém evolui da noite para o dia. Agora eu quero, nessa existência, eu vou trabalhar umas 5 virtudes. Não, trabalhe uma. Mas uma é pouco. Se nas últimas 10 existências você tivesse trabalhado uma em cada existência, hoje você teria 10. Você não tem nenhuma. Calma, ninguém vai evoluir da noite para o dia. A gente costuma pensar muito com o nosso tempo de vida material. Se eu pergunto assim para você, uma semana é muito tempo? Eu disse, bom, depende, mas normalmente não. Considerando a sua vida, uma semana não é muito tempo. E 100 anos é muito? 100 anos é muito. Eu não vivo 100 anos. Poucas pessoas vivem 100 anos. A gente está tomando como base o quê? O nosso tempo médio de existência. Há determinados seres da natureza que vivem 24 horas. Uma semana são 7 gerações dele. Uma semana é um tempo absolutamente longo. Há determinadas árvores que vivem mais de 500 anos. Um século é 1/5 da vida dela. 1/5 da nossa vida de 70 anos é 15 anos. 75 anos é 15 anos. Não é, depende muito do nosso tempo de vida material. E na nossa dimensão espiritual, que somos imortais, fomos criados por Deus e vamos existir eternamente. O que é o curso de uma existência? O que é um século? O que é um milênio? Então, esforcemo-nos agora para o nosso crescimento diante da vida. Reflitamos sobre o que nós queremos para nós mesmos. Porque se nós vemos aqui, se a gente vem aqui às segundas-feiras, ouve aquilo que for falado, mas aquilo nunca passa para a nossa realidade prática, eu fico só acumulando conhecimento sem colocar aquilo em prática da nossa vida, que benefício está sendo para mim, se o que eu aprendo não me torna uma pessoa melhor? Cuidado com o curso que nós damos à nossa vida. Emmanuel nos diz, a paz de consciência é o salário daquele que faz o que pode. E Allan Kardec já havia dito, conhece-se o verdadeiro espírita, não pelo grau de evolução que apresente, mas pelos esforços que emprega para vencer as suas más tendências. Esforcemo-nos para isso. Nesse momento de transição planetária, em que as coisas são questionadas e mudam a todo instante, o referencial seguro do Evangelho é hoje tão atual quanto foi a época de Jesus. E está aí à nossa disposição para que, se assim o quisermos, crescermos diante da vida de uma vez por toda. Porque diz também Allan Kardec, se nós nos esforçarmos seriamente por melhorar, assegura já nessa existência o padrão de felicidade que almeja. Muito obrigado.